Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, vamos ficar por dentro dos principais fatos que marcaram Linhares e região nesta segunda-feira. Está no ar o Sim Notícias e você vai ver na edição de hoje. A violência fez mais uma vítima em Linhares. Um menor de 17 anos foi morto a tiros no bairro Aviso. Retirada de radares da BR-101 em Linhares preocupa pedestres. Adolescente apreendida durante o final de semana com 10 quilos de maconha aqui no município. E mais, confira as vagas de emprego disponíveis no Cine da cidade. Esta é a semana da primeira etapa do Enem 2017. O Colégio Cristo Rei de Linhares vai oferecer um aulão gratuito para estudantes da região. Sobre o assunto, eu converso com o coordenador de pré-ENEM da escola, Fábio Lino. O esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, você que nos acompanha pelo Canal 20, muito obrigado pela sua audiência de sempre. Mais uma família está em luto em Linhares por causa da violência. Um adolescente de 17 anos foi morto com vários tiros. O crime aconteceu em plena luz do dia, na rua Pernambuco, no bairro Aviso, nesta segunda-feira. João Felipe Almeida Boa Morte caminhava pela rua quando foi surpreendido pelo atirador que estava de bicicleta e friamente cometeu o homicídio. A vítima morreu no local. A polícia militar foi acionada, fez buscas pela região, mas nenhum suspeito do crime foi preso até agora. Moradores do bairro também não quiseram comentar o assunto. O assassinato está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares e se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, pode ligar para o Disque Denúncia 181, não é preciso se identificar, ou direto para a Delegacia Regional de Linhares, o telefone é o 3171-4955. Radares instalados em 3 pontos da BR-101, no perímetro urbano aqui de Linhares, foram retirados pela empresa que é dona dos equipamentos. Pedestres temem que os condutores voltem a abusar da velocidade no local e os acidentes com mortes, mais uma vez, se tornem frequentes. Junto com a sinalização vertical e os semáforos instalados nos principais cruzamentos de Linhares, os radares fixos ajudavam a inibir o ímpeto dos motoristas em ultrapassar a velocidade máxima, que é de 60 km por hora. Eles eram poucos, colocados em apenas 3 pontos dos 10 quilômetros de perímetro urbano da cidade, considerados um dos mais perigosos do país, mas vinham ajudando a diminuir os acidentes mais graves. Agora, de uma hora para outra, todos os radares que funcionavam nesses locais foram retirados sem qualquer aviso. Os radares foram retirados, segundo a Eco 101, porque o contrato com a empresa dona dos equipamentos terminou. Uma preocupação para os pedestres que cruzam a rodovia todos os dias, nesse que é um dos trechos mais perigosos da BR-101 em todo o Brasil. Muitas vezes eu atravessando aí, às vezes entra alguns carros querendo, adiantar a viagem, várias vezes já corri risco de ser atropelada. Parou, né? Porque pelo menos as pessoas respeitavam mais, né? Né? Mas agora estão, depois que descobrir que não tem aí vai virar bagunça, né? Você acha que o pessoal vai pisar um pouquinho mais? Ah, vai, com certeza. O pedestre assim fica mais perigoso? Eu creio que sim. A Eco 101 também argumentou que, como o trecho urbano de Linhares estava sob responsabilidade do DENIT, não podia fazer qualquer intervenção antes de ser autorizada pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT. Segundo a concessionária, o processo para a contratação de uma nova empresa especializada está em fase final, mas não deu prazo para que os novos radares comecem a funcionar. Pois é, os radares móveis usados pela Polícia Rodoviária Federal, bastante usados nesse trecho, também foram deslocados para outros pontos da rodovia. Portanto, o pedestre, o condutor, deve redobrar a atenção e os cuidados ao trafegar pelo perímetro urbano de Linhares, aqui um dos mais perigosos do país. Toda segunda-feira você confere as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui de Linhares. Vamos ver as opções, as oportunidades de hoje. Analista de PCP, auxiliar de cozinha, auxiliar de refrigeração, borracheiro, caldeireiro, coordenador pedagógico, encarregado de departamento de pessoal, guarda-vidas, hidrojatista, lanterneiro, pintor industrial alpinista NI, são 6 vagas, suporte de informática, vendedor interno e vendedor externo. Os interessados
Devem pegar os documentos e seguir até o Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira. Bom, segunda-feira, começo de semana, é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Muitas pessoas têm me procurado para falar e perguntar sobre teste vocacional, o que fazer, qual a escolha a fazer na vida, na tua vida profissional. E eu sempre cito um texto do Steve Jobs, quando falava em Stanford. Ele dizia para seguir o coração. Eu sei que, às vezes, alguns textos, até bíblicos, diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá, mas eu gostaria de deixar esse texto do Jobs, um dos maiores homens do século passado, início desse século. Ele diz assim: seu tempo é limitado, então não desperdice vivendo a vida de alguém. Não caia na armadilha do dogma, que é viver com resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior. E o mais importante, segundo ele, é ter a coragem de seguir o seu coração, a sua intuição, porque de alguma forma ele já sabe o que você quer se tornar e o que você quer ser. Segundo ele, o resto é secundário. Você tem que encontrar o que você ama. O único caminho de ser verdadeiramente satisfeito é fazer um excelente trabalho e amar o que você faz. E ainda, se você não encontrou, continue buscando. Não se acomode. Como todas as questões do coração, você saberá quando achar. Antes de definir uma profissão, primeiro você tem que responder qual é o seu propósito, qual a intenção para com a vida e para com o mundo. E quero te deixar algumas questões importantes para você responder o que fazer na tua profissão. A primeira questão, faça uma pergunta: como posso contribuir com o mundo à minha volta? A segunda, o que eu faço e sinto que quando faço estou com corpo e alma presente? E a terceira coisa, o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer? Siga o teu coração. Entre a razão e a emoção e o coração, o seu coração te levará a uma profissão que você gosta e você saberá quando encontrar. Um grande beijo. Siga o seu coração. Muito obrigado, Magela, pela sua participação. Até a próxima semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com tempo abafado e possibilidade de chuvas. Em Linhares, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Colatina com mínima de 21, máxima de 37. Em São Mateus, mínima de 22, máxima 33 graus. Em Vitória, mínima prevista de 23 e máxima de 31 graus. Não sai daí, depois do intervalo você vai ver. Adolescente é apreendida com 10 quilos de maconha aqui em Linhares. Foi durante o final de semana. É daqui a pouco. Uma adolescente foi apreendida com cerca de 10 quilos de maconha durante o último final de semana aqui em Linhares. O mototaxista que estava com ela também acabou preso. Na tarde do último sábado, a Polícia Militar realizou grande apreensão de drogas em Linhares. O fato aconteceu no centro da cidade. Foram aproximadamente 10 quilos de substância similar à maconha. A Força Tática abordou uma motocicleta em atitude suspeita e ao fazer aí a busca pessoal na motocicleta, foi averiguado em 2 bolsas uma certa quantidade de material entorpecente, material esse sendo maconha, sendo a quantia aproximadamente de 10 quilos de maconha nas 2 bolsas. Essa moto foi abordada aqui no centro da cidade, moto que vinha aí da rodoviária. Foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares o mototaxista de 33 anos, uma menor de 18 anos, juntamente com todo o material apreendido. E uma comitiva de Linhares participa do Salão do Chocolate de Paris até a próxima quarta-feira, dia 1º de novembro. O secretário de Agricultura de Linhares, Franco Fiorotti, é um dos que acompanham o produtor rural, o produtor de cacau Emílio Macedo Gomes Filho, dono da única amêndoa brasileira escolhida para concorrer com os melhores do mundo.
A feira é o principal evento de negócios do setor e é um elo de ligação entre cultivadores de cacau e consumidores. Franco Fiorotti participou de uma reunião com o vice-presidente da Confederação dos Chocolatiers da França e disse que para apresentar o cacau e as amêndoas produzidas em Linhares. Franco se disse otimista e confiante no avanço dos resultados do encontro para o setor e um deles é agregar valor ao cacau produzido aqui no município de Linhares. Vamos agora saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 434. Arábica 7, R$ 400 a saca. Conilon tipo 7, cotado a R$ 366 a saca. O curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras de Linhares vai realizar na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro, a mesa redonda a abordagem multiprofissional da psicose. Com entrada gratuita, o evento vai contar com a presença de diferentes profissionais das áreas de enfermagem, psicologia, farmácia, odontologia e psiquiatria. Os profissionais de saúde irão abordar o conceito de psicose e em quais transtornos mentais ela pode estar presente, como na depressão, no transtorno bipolar, na doença de Alzheimer e, obrigatoriamente, nos quadros de esquizofrenia. Altemar Félix traz agora os destaques do nosso esporte. Sim Esportes. Oferecimento Paulus Esportes. Muito bem, Cláudio, clima de decisão dia passado no Campeonato de Futebol Amador daqui de Linhares. Vamos então adiantar os resultados da terceira divisão. Campeonato de Futebol Amador, quartas de final. Neste domingão ou no último domingo, no campo do Vasquinho, o Flamengo do Canivete venceu o Fluminense do Palmital por 2-0. Chapolas e Regência ficaram no empate 2-2 no tempo regulamentar e o Chapolas venceu nos tiros livres diretos da marca do pênalti. No campo do Santa Cruz, Unidos do Planalto perdeu para Agrovila, veio lá do interior e fez 3-1. O Volta Redonda, que é do bairro Santa Cruz, por outro lado, venceu com o apoio de sua torcida 3-1 o Juventus ST. Bem, Cláudio, amanhã nós vamos repassar os resultados das demais competições de futebol. E é bom lembrar que o Linhares Futebol Clube disputa a Copa Espírito Santo Sub-17 e vem aí também o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-20 com a participação do Espírito Santo. Portanto, vale a pena conferir. Valeu, Altemar, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, o bate-papo é com Fábio Lino, coordenador de pré-ENEM do Colégio Cristo Rei de Linhares, que vai falar sobre um aulão em preparação para o ENEM, já no próximo domingo, né? Esse aulão gratuito acontece nesta terça-feira. É daqui a pouco o bate-papo. Minha gente, olha, contagem regressiva para o primeiro domingo de provas do ENEM 2017. O tradicional Colégio Cristo Rei de Linhares preparou um aulão, uma forma de dar uma revisada de maneira descontraída e aberto a todos os estudantes aqui da região. Ao meu lado está o coordenador de pré-ENEM da escola, Fábio Lino, que conversa conosco sobre essa semana de preparação. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Cláudio? Tudo bom? Tudo jóia. Fábio, esse aulão, então, é uma forma de fazer uma revisão geral do que foi estudado ao longo do ano, né? Exatamente, Cláudio. A gente programou na escola para que o aluno das redes públicas, municipais, estaduais, tenha a oportunidade de ir para o colégio e acompanhar as últimas dicas dos nossos professores. É claro que tudo que foi estudado, ele está armazenado e o aluno tem a oportunidade de pegar aquela matériazinha, aquelas dicas do ENEM, dicas de como fazer uma redação, como começar uma redação. Aqueles pequenos toques ali para na hora estar... Principalmente a tranquilidade, o horário de chegar, falar sobre isso. É importante porque, diante de tantos assuntos que eles têm para guardar na cabeça deles, acaba faltando alguma coisa e a gente está ali para dar essa dica no final. Que bacana. E como é que vai funcionar esse aulão, Fábio, nessa terça-feira? No auditório do Colégio Cristo Rei, começaremos às 8 horas da manhã. Nós vamos seguir até 11h30 da manhã. Nós vamos ter um intervalo ali para voltar às aulas 1h da tarde, terminaremos às 5h30, tem mais um intervalinho e eles retornam para a escola às 6h30, nós vamos até às 10h. Olha aí. Vão ter, além das dicas, que é o mais importante, nós vamos ter uma atração musical, vamos ter um sorteio de alguns brindes. Uma coisa bem descontraída, assim, né? Um momento diferente, vamos ter alguma surpresa com alguns professores, dando umas dicas
diferentes, Legal, fantasiados. legal. Ia ser bem legal, vai ser um movimento bem legal pra galera aí. Bom, o bacana disso tudo, gente, que é aberto a estudantes de escolas particulares, de outras escolas e também de escolas públicas, né? Exatamente. Esse projeto ele iniciou em 2015, Enem Movimento, em parceria com a Superintendência de Educação, né? Aqui ao qual eu agradeço muito. Essa parceria ela continua e esse ano nós estamos mais uma vez aí fazendo um pouquinho diferente, porque o ano passado nós trabalhávamos em 3 horários as matérias, mas agora nós vamos dar sequência. O professor vai dar uma dica de manhã, uma dica diferente à tarde, uma dica à noite. Então o aluno vai ter a oportunidade de ter várias dicas, vários momentos com nossos professores. Quem quiser participar nos 3 horários, se for possível, obviamente. Seria importante. Por que nós colocamos na terça-feira, dia 31, Cláudio? Porque dá tempo do aluno participar dessa maratona de dicas e aí ele vai ter a oportunidade de descansar mais à frente, porque é uma outra dica. O descanso para quem faz uma prova como a do Enem é importantíssimo. Então deixa a sua sexta-feira, o seu sábado para descansar profundamente e aí ficar preparado para a prova do domingo. Focado na prova. Exatamente. Ô Fábio, essa mudança, você acha que foi para melhor essa questão de fazer em 2 domingos, né? Eliminando essa questão do sábado que a gente tinha antigamente, uma mudança aí por parte da organização? Eu tenho alguns pontos ali. A questão de ser 2 domingos eu gosto, acho que é interessante, mas eu não gosto da ideia de ciência da natureza junto com matemática. Por conta dos cálculos de física, um pouquinho de química e mais as 45 questões de matemática. Eu acho bem desgastante para o aluno, né? E você tem muito caso de alunos que querem cursar engenharia e medicina e essas duas matérias, a matemática para engenharia e a medicina, a ciência da natureza e medicina, elas têm peso. Então, juntas, elas acabam atrapalhando. O nível de exigência é muito alto, né? É muito alto. Concentração. Aliás, requer muita concentração, né? Em alguns anos, assim, uma vaga, a entrada da vaga de um aluno na universidade foi por uma questão, 1 décimo, 2 décimos. Então, é uma coisa muito exigente para os nossos alunos, para todos os alunos. Mas eu acho que eles se dedicando, como se dedicaram durante o ano, tendo essa possibilidade, essa oportunidade de estar lá no colégio 8 horas da manhã e ouvir algumas dicas importantes, anotar essas dicas e descansar bem, é uma dica, descansar bem. Eu acho que tem grande chance de dar bem aí no Enem e conseguir uma vaga, que é mais importante. Bacana. O Colégio Cristo Rei teve um destaque bacana no último Enem, né? Com vários alunos aí. Temos. A nossa média de aprovação em 2016, né? E contando aqueles alunos que foram aprovados no início do ano de 2017, nós atingimos aí a marca de 80%, então um número bem... bastante 80% de alunos de... Como é que está a expectativa agora, Fábio? Nós temos um grupo bacana, cara. Eu acredito muito nesses meninos por conta primeiro, por ter acompanhado muito próximos a dedicação deles. E a outra coisa é um grupo de meninos que estão realmente afim de fazer alguma coisa, de estudar, de ter oportunidade. Eu acredito muito na aprovação dos meninos lá, dos meninos e meninas, obviamente. Né? Eu ouvi um professor, não me lembro agora quem, disse o seguinte, que muita gente, né, muitos estudantes acabam, ao longo dos anos, não levavam muito o Enem a sério e agora, assim, tá nítido, né? Tem que se levar a sério, porque é o que abre portas aí nas diversas universidades do Brasil inteiro. Né? Não só a universidade, mas o ProUni, o FIES, o aluno ele precisa tirar uma média de 450 pontos de média e não zerar a redação para participar desses programas. Senão, automaticamente está fora, não tem como. Ele está fora. E aí fecha muito o campo de oportunidade, tendo em vista que aí só sobra essas faculdades particulares, né? Então, assim, o aluno ele precisa se dedicar. Você que está começando o ensino médio, agora o 1º ano, 2º ano, se dedique, porque mais à frente a tendência é que o Enem ainda fique mais complicado. Pois então a tendência é essa. Você acha que de certa forma, claro que a gente tem as dificuldades de cada ente aí na questão do ensino, o Enem de certa forma ele democratiza esse acesso às universidades. A gente sabe das diferenças de níveis, né? Sim. A questão da escola pública para a particular, mas enfim, aquele aluno, mesmo que de escola pública, que tem uma dificuldade, mas que se empenha, ele consegue um bom resultado? Eu conheço alguns casos de alunos assim, não é difícil, mas é necessário uma dedicação importante, né? As escolas públicas, eu conheço muitas de Linhares aqui, eu tenho um grupo de professores na escola pública muito bons, professores dedicados realmente, que levam muito a sério o fato de trabalhar na rede pública. Então, assim, o aluno que quer muito, colado junto com esses professores, ele tem grande chance, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bacana, Fábio. Esse domingo é o domingo da redação, né? Linguagens e ciências humanas. O que você destaca, assim, para o aluno? É óbvio que eu acho que quem já estudou ao longo do ano, né? O conteúdo já tem que estar na cabeça. Mas, enfim, de revisar, de dar uma olhadinha, a questão da redação, por exemplo. Eu vou caminhar aqui, assim, para você, umas dicas importantes. Eu acho que o primeiro passo é o aluno descansar, chegar cedo no seu local de prova, isso é importantíssimo.
Tem vários casos de aluno que chega em cima da hora e está no lugar errado, sai correndo, já desesperado. Tá na ansiedade, isso aí você depois desacelerar para fazer uma prova é muito difícil, ele vai começar a prova, não vai começar bem. Eu acho importante isso. Uma outra questão é o aluno saber que linguagem, códigos, ciências humanas são matérias que precisa estar com a cabeça muito boa para ler, para saber interpretar, aquela coisa toda. E a redação é o grande momento. É o carro-chefe, né? É o grande momento, porque 0 numa redação é um problema gravíssimo. O aluno deixa de participar de quase tudo. Perde o trabalho todinho que fez, mesmo que tenha tirado boas notas. A redação é ter muita atenção aos textos de apoio, ler esse texto com muita calma. Se de preferência o aluno puder fazer isso, quando chegar na hora da redação, ele pede para ir ao banheiro, toma uma água, calma, respira, volta para fazer a redação. Atenção ao texto de apoio. Faça sua redação com muita calma no rascunho, sabe? Leia tudo direitinho e passe para o caderno. Lembre-se o seguinte, vocês têm um tempo, 1 hora a mais para a redação. Essa 1 hora, se ela for diluída nas outras questões, vai te prejudicar na redação. Então tenha calma com isso, né? É só ter calma, né? É só tentar pelo menos ter calma. Falar isso para um jovem que vai estar próximo a fazer a prova do Enem é muito difícil. Difícil. Mas a calma também é uma ferramenta para conquistar uma boa nota no Enem, né? Que bacana, gente. Eu imagino que no sábado, então, nada de festa, de ir pra folia, não, porque aí pode complicar no domingo, né? Uma sugestão é ter tranquilidade e acalmar e descansar bastante, porque o aluno às vezes pensa que a prova começa às 1 da tarde, né? Os portões se abrem ao meio-dia, a prova começa às 1 da tarde, ele acha que ele tem um tempo da manhã para fazer isso, para descansar e tal. Mas nunca é como uma boa noite de sono, né? A boa noite de sono, nesse momento, ela é muito importante. Tá com a cabeça legal, né? Então, gente, só para reforçar, nesta terça-feira, praticamente o dia inteiro, né? Das 9 da manhã? De 8 da manhã às 22 horas, direto. No auditório do Colégio Cristo Rei. Né? Vão ser recepcionados vocês todos lá, temos... Além das grandes dicas, vamos ter brindes, sorteios de brindes. Bacana. E vai ser legal, vai ser bem legal. Se tiver cabendo gente lá, vai ser possível receber, né? Vai ser possível, o auditório é bem grande, a gente vai conseguir acomodar todo mundo. Não deixe de perder essas dicas, elas são muito importantes. E a gente vai também trazer aqui na sexta-feira uma entrevista com a professora de língua portuguesa, né? Trazendo alguns toques com relação à redação, reforçando aí, já na antevéspera da prova, mais alguns detalhezinhos para ficar atento aí, questão de ortografia e tal, para não vacilar nas pequenas coisas. Né? O erro de gramática na redação, na correção da redação, o aluno perde 2 décimos, né? E é muito. Às vezes a pessoa consegue até argumentar bem, mas se tiver muito faltando pontuação e cometendo erros de ortografia, acaba prejudicando, né? Que bacana, gente. Então, aulão é gratuito, né? Tá aberto a todo mundo aí, o pessoal das escolas públicas aí, os alunos que queiram participar, como disse o Fábio Lino. A partir das 8 da manhã, no auditório do Colégio Cristo Rei, portas abertas para você participar desse momento de interação, né, Fábio? 100%. E também vai ter uns momentos de relaxamento ali, nós temos uma ajuda do grupo nosso de psicologia, que vai fazer um momento ali para acalmar os meninos, ensinar algumas técnicas aí para você respirar naquela questão que está complicada. Né? Mas a gente sabe que é muito difícil, mas nós vamos tentar ajudar o máximo possível vocês aí, vai ser bem legal. Bacana. A gente está na torcida aí pelos estudantes aí, né, por você que está se preparando para o Enem 2017. Fábio Lino, coordenador de pré-Enem do Colégio Cristo Rei, tradicional escola aqui de Linhares, falando desse momento de preparação na primeira semana aí, viu? Já estamos aí às vésperas do primeiro domingo da primeira rodada de provas, linguagens, redação e ciências humanas. Fábio, obrigado pela presença. Obrigado, Cláudio, pelo espaço aí, falar com os meninos. É muito importante a presença de vocês. Mesmo aquele aluno que acha que está inseguro, que não aprendeu tudo, é normal a sensação, venha para trocar umas ideias conosco. Nós vamos estar com os professores ali do auditório para poder bater aquele papo. Vai ser bem interessante e não deixe de perder essa oportunidade, porque eu sempre tenho falado isso com vocês. A educação é o que pode fazer melhorar todo esse cenário que a gente tem vivido aí. Então eu aposto muito na educação, eu aposto muito na oportunidade desses meninos estarem estudando em algum lugar, numa faculdade, uma grande faculdade, universidade. E lá vocês poderem, quem sabe um dia, estar contribuindo ainda mais para a melhoria dessa sociedade, que a gente sabe as dificuldades aí. Que bacana. A educação realiza os sonhos, né? De repente você sonha com uma determinada profissão, é através da educação que se consegue, né, Fábio? É isso mesmo, as oportunidades estão aí. Muito esforço, né? Exatamente. O que a gente puder contribuir com vocês é importante. Bacana. Obrigado pelo conteúdo, né, pelas informações que você trouxe aí pra gente. Estou à disposição. Obrigado. Legal. Bom, o pessoal da Grande Vitória que nos vê pelo canal 20 via RCA, eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Você de Linhares e região pode deixar na nossa página no facebook.com/TBC Linhares sua sugestão, sua dica. Aliás, se tiver algum questionamento, alguma perguntinha, alguma dúvida com relação até ao pré-ENEM, quiser mandar, que também a gente encaminha para o Fábio, né, o pessoal do Colégio Cristo Rei.
eles de repente pode nos ajudar aí a te dar a resposta, ok? Você também pode rever essa entrevista e todo o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação aparece aí, é o 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.